A gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública e hoje a gente vai falar sobre a dependência química. Olha, ao contrário de algumas décadas, hoje todo mundo conhece alguém ou alguma família que ou já passou ou está passando por esse problema. Para conversar aqui com a gente no Utilidade Pública de hoje, o Jorge Augusto Gomides, que é o diretor do Centro Terapêutico Recomeçar. Primeiramente, muito obrigada por ter aceito o convite. Nós agradecemos o espaço, é um prazer estar aqui para a gente falar desse assunto tão importante, né, e de grande interesse social. Eu queria começar situando quem está em casa. Qual o local de funcionamento do Centro Recomeçar, como é que funciona, como é que as pessoas podem ter acesso, o que de fato oferta o centro? Sim, o Recomeçar é um centro terapêutico, né, especializado no tratamento da dependência química. A nossa sede está localizada na Praia do Saco, no município de Estância, numa estrutura muito confortável, de frente para a praia. A gente conta lá com uma equipe multidisciplinar de saúde, com psiquiatras, psicólogos, educadores físicos, e uma série de profissionais, onde a gente oferece um tratamento integral e especializado para a dependência de álcool e drogas. Atualmente atendemos homens, e agora, no próximo mês, inauguramos a nossa unidade feminina também, com atendimento exclusivo para as mulheres, um problema também que afeta cada vez o maior número de mulheres. Que era isso que a gente estava conversando antes de começar a gravar. Olha, já foi o tempo que essa questão da dependência química e o uso abusivo, dependência mesmo do álcool, era uma coisa que você via mais entre os homens. Sim, tem mudado bastante, As pesquisas indicam o maior número de mulheres fazendo cada vez maior uso de bebida alcoólica, principalmente, e outras drogas também, mas principalmente o álcool. Garotas cada vez mais novas consumindo em grande quantidade o álcool, passando de ser um usuário esporádico para um abusador do álcool, e consequentemente se tornará um dependente químico, se percorrer esse caminho aí do uso descontrolado. Antes da gente entrar nessa questão mesmo dos estágios, que aí o Jorge tem muita coisa para contar para a gente, lá funciona como um sistema mesmo para internação das pessoas. As pessoas passam, quem vai porque procura diretamente, vai porque é a família geralmente que procura. Como é que funciona isso? Sim, lá na Praia do Saco nós temos a nossa sede, que é no modelo de internação. A gente adota um modelo de residência terapêutica. As pessoas elas aderem ao tratamento de forma voluntária, elas reconhecem o problema, existe a indicação médica para a internação e o tratamento e elas aceitam a ajuda, a maioria das vezes, da família e vai se tratar e passar por esse processo nosso lá, que tem em média a duração de 120 dias, onde ela vai conviver, a gente aproxima o mais de uma residência, em comunidade, de fato, a convivência entre os pares lá é uma ferramenta terapêutica importantíssima. Além das terapias em grupos, acompanhamentos individuais com os profissionais, nós temos inúmeras atividades ao ar livre, utilizando o benefício de estar de frente para a praia, prática de yoga, medicinas alternativas, acrescentando e oferecendo para essas pessoas uma maneira diferente de viver e aprender a se conhecer acima de tudo. Reaprender mesmo a conviver e a viver em sociedade sem os vícios, Porque está todo mundo ali no mesmo barco. Exatamente. Está todo mundo enfrentando os mesmos problemas, um vai ajudando o outro também, além desse suporte profissional que tem lá, porque lá tem um atendimento multidisciplinar. Exatamente. Na verdade, a equipe serve como facilitador de todo esse processo, O dia lá é construído em conjunto com os residentes, que a gente chama lá. E lá eles, além são nossos pacientes, mas lá eles são residentes, eles estão ali por um período transitório, E juntos a gente faz dessa atmosfera de recuperação, essa convivência, uma forma saudável de conviver. Na verdade, a gente é uma micro-sociedade ali dentro, onde todos, na verdade, têm o poder da palavra, A opinião deles, para nós, é importantíssima, E a gente está ali para ajudá-los a se reorganizar em todos os sentidos. Aprender a viver vigilante mesmo, vigilante com as próprias pessoas, Exatamente. Para evitar o retornar mesmo ao vício. Lá, vocês estão falando em internação, mas antes de chegar à fase de internação, como é que funciona o atendimento do Centro Terapêutico Recomeçar?
Nós temos um serviço que a gente chama de ambulatório, né, para esse primeiro atendimento à família e ao próprio dependente, onde as famílias entram em contato conosco, né, é marcado uma primeira consulta, um primeiro atendimento, onde a gente vai entender um pouco mais da história dessa família, né, desse dependente químico, entender qual é o comprometimento dele, para aí sim a gente, em equipe, identificar qual a melhor abordagem para aquela família, para aquele dependente químico, né, qual o melhor tratamento que ele pode ser encaminhado para que a gente tenha maior eficácia no resultado final aí desse tratamento. Porque às vezes acontece isso, a família quer a internação especificamente, muitas vezes, lamentavelmente, não pelo tratamento em si, mas tirar aquele problema do convívio familiar, né? E nem sempre a internação é adequada. Exatamente. Existem pessoas que não têm a indicação da internação, né? Existem pessoas que podem, através de terapia, né? Através de um acompanhamento psiquiátrico em consultório, consiga, de alguma maneira, reestabelecer um controle da vida, né? Das suas relações e sem necessidade da internação. E existe uma parcela, que é uma parcela também muito grande, que há necessidade da internação e, por isso, um atendimento e um acolhimento profissional é tão importante nesse primeiro momento, né? Para que a família possa saber o caminho tomar e o caminho mais curto e que, de fato, seja eficaz para aquele problema que eles estão vivendo. A gente está trazendo essa questão de como funciona o Centro Terapêutico Recomeçar, porque o Centro Terapêutico Recomeçar não é uma instituição filantrópica, não é uma instituição pública, é uma empresa particular. Mas apesar de ser uma empresa particular, tem um índice considerável de internações e de atendimentos gratuitos. Sim. O Recomeçar é uma empresa privada, né? Nós vamos completar agora 3 anos em atividade em Sergipe, é uma empresa sergipana, né? E ao longo desses anos em atividade aqui no estado, 40% dos nossos leitos foram oferecidos de forma gratuita para a comunidade, né? Para famílias e pessoas que não têm condição de acessar esse tratamento de forma particular, né? E a gente tem esse olhar social, né? Obviamente atendemos de forma particular, através de planos de saúde, mas o nosso olhar também é para aquela família que passa por esse problema, né, estão destruídos há muito tempo, de geração, esse problema vai passando às vezes de geração para geração, e o Recomeçar está de portas abertas para ajudar também essas pessoas de maneira gratuita. Porque assim, olha, gente, a gente sabe que compromete a vida familiar, porque, assim, uma pessoa, um dependente químico dentro de casa, ele às vezes acaba se tornando um estranho para a própria família, quando passa exatamente daqueles estágios que você falou. Olha, o álcool, por exemplo. A gente brinca quando ouve essa fala do bebo socialmente, ou uso drogas socialmente, e aí tem um grande amigo nosso, um médico psiquiatra, que ele faz essa pergunta para os pacientes: você bebe socialmente ou você mente que é social? Né? E essa pergunta eu acho que cada um de nós devemos nos fazer, pessoas que fazem uso de alguma substância, mesmo o álcool, que é uma substância lícita, né? Se de fato bebe socialmente ou se mente que é social. Né? Uma grande parcela que acredita beber socialmente, se fizer uma análise mais minuciosa, vai talvez identificar que está mentindo que é social. A pessoa precisou de um atendimento, ela vai direto lá no atendimento ambulatorial, que fica no edifício Alveiro Teixeira. Exatamente. Que fica ali no centro da cidade, em frente ali ao terminal, ou a pessoa precisa ligar para marcar? Na verdade, ela entra em contato através dos nossos telefones, né? Ela marca uma primeira consulta, de acordo com a disponibilidade da agenda lá dos profissionais, e aí vai ser feito esse primeiro acolhimento, esse primeiro atendimento à família, e se o residente ou paciente estiver disponível para ir também, ele já passa por esse primeiro atendimento com a nossa equipe, e aí a partir daí ele vai ser direcionado para a internação, se for o caso e a indicação da internação, será marcado talvez um retorno para um tratamento ambulatorial, se a equipe entender que é um caso que pode ser tratado de maneira ambulatorial também, e aí a partir daí a família começa a caminhar junto com a equipe da Recomeçar, no sentido de orientar, de aconselhar, né, e de atender de forma multidisciplinar essa família de uma maneira integral. A gente vai precisar dar uma pausa, Jorge. Daqui a pouco a gente vai retornar já falando um pouco sobre as atividades que são realizadas. Vocês fazem horta, vocês desenvolvem uma série de atividades lá no centro terapêutico e que essas atividades elas ajudam aí essa integração, essa ressocialização lá na residência terapêutica. A gente vai dar uma pausa, 2 minutos, a gente volta já.